Olá, meus amigos, meus irmãos, que prazer estar aqui para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estejam todos abraçados e que nós possamos ter alguns minutos de reflexões abençoadas. Não vamos esquecer o recipiente com água, porque essa água é fluidificada pelos trabalhadores da casa durante o nosso estudo. Ao final da reunião, devemos ingeri-la com muito respeito, com muita fé, acreditando realmente nos efeitos que ela irá proporcionar ao nosso ser. Então, meus amigos, dando início, vamos fazer a nossa leitura, Leitura preparatória, livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. Hoje teremos a mensagem, o capítulo 108, Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo aos Colossenses, número 42. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se imobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se ao lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos próprios propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. É isso. Orar para nos fortalecermos, renovarmos forças e energias, mas essa oração sem grito, sem desespero, acreditando na misericórdia do alto, acreditando que tudo nos será concedido para o nosso supremo bem. E louvar sempre a Deus pelo que vier até nós, mesmo por bênçãos da dor do sofrimento, muitas vezes que nós não entendemos e compreendemos. É essa a mensagem
de Emmanuel, traduzindo as palavras do apóstolo Paulo. Então, meus amigos, vamos agora elevar os nossos corações ao alto para nos conectarmos com as forças universais do bem. Senhor Jesus, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, com a vossa piedade, com a vossa misericórdia, ajudando-nos nesse momento em que vamos fazer o Evangelho no lar, permitindo que os vossos mensageiros aqui estejam para nos ajudar a compreender as vossas lições. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, prosseguindo com as reflexões de Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, ela dedica um capítulo a um trecho das reflexões de Kardec, contidas no item 5, a partir do item 5 do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E esse item de Kardec, como a gente já disse anteriormente, o nome é Ponto de Vista, onde é analisado o nosso ponto de vista com relação ao que entendemos pela vida futura. E agora, dando prosseguimento, ela vai destacar o item 6, no item 6, exato, é o item 6, no terceiro parágrafo do item 6. Vejamos o que Kardec diz. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam às palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. E baseado exatamente nessas palavras de Kardec, Joana de Ângeles apresenta o capítulo 6, que ela dá o nome de investimentos. E também ela menciona o capítulo 25, versículo 28 de Mateus, sobre os talentos, a parábola dos talentos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Lembram? Pois bem, nessa parábola, Jesus compara o reino, o reino de Deus, a esse Senhor, que seria, na verdade, seria Deus, que vai viajar e dá 5 talentos a um servidor para ele trabalhar esse dinheiro, dá 2 a outro e dá só 1 a um terceiro. E vai embora. E quando ele volta para tomar conta desses seus bens, aquele que tinha recebido 5 apresentou mais 5. O que tinha recebido 2 apresentou mais 2 talentos. E o que tinha recebido só 1 tinha enterrado no chão, porque achou muito pouco, não saberia o que fazer com ele.
E disse, eu vou guardar, porque quando meu amo voltar, meu senhor voltar, vou entregar. Dizer que cuidei muito bem. E ele, como é um homem que é um homem sábio, um homem que produz muito e saberá o que fazer. E o Senhor agradece ao que lhe apresenta 5 talentos, o que apresenta mais 2 talentos, e fica indignado com aquele que apresentou só 1. Ele tinha sido um mau servidor e disse para dar o talento, tirar ele dele para dar ao que conseguiu dobrar para 10 talentos, né? Como isso? Isso representa, meus irmãos, a criatura humana. Nós chegamos aqui na Terra e trazemos talentos, os talentos que Deus nos concede. É o objetivo da vida desenvolver esses talentos, né? Trabalhar esses talentos para aperfeiçoá-los, para progredir e, sobretudo, para colocar a serviço do bem. Então, aquele que produziu mais vai receber mais bênçãos, vai receber mais bênçãos, certo? E sobre essas colocações, Joana elabora esse capítulo, que é o capítulo 6 do livro Florações Evangélicas, com o título Investimentos. Vejamos. Na desenfreada correria da ambição a que se vê impelido, o homem moderno investe. Investimento na bolsa de valores, perseguindo moedas, acumulando títulos contábeis. Investimento nas loterias, tentando as raras explosões da sorte. Investimento em negócios mirabolantes, buscando resultados de alta compensação. Investimento nos jogos cambiais, ante as perspectivas da oscilação frequente da moeda ouro na balança internacional para os cometimentos da estronice. Investimento em empresas audaciosas, aspirando às promoções no campo dos altos negócios do utilitarismo. Investimento no mercado de capitais para os grandes jogos financeiros, de modo a alcançar as altas metas de poder terreno. Investimento da saúde nas competições desportivas, disputando primazia. Investimento da paz nos complexos mecanismos da usura como da desonestidade, por cujos processos supõe e quer vencer. E não poucos são vencidos em tais investimentos, padecendo neuroses angustiantes, aflições inomináveis, desgovernos odientos. E é isso que nós constatamos, né, na realidade humana. E atualmente isso está muito exacerbado, né? As pessoas querem cada vez mais investir para ampliar patrimônio, para ampliar a riqueza, para se tornar o mais rico do mundo. E quantas vezes, de uma hora para outra, perde tudo ou tem prejuízo. E ficam assim desorientados e até mesmo doentes. Isso sem contar que podem, de repente, retornar ao plano espiritual e deixar tudo aqui. E é lamentável que muitos assim estejam a agir sem pensar no outro, sem ter piedade e compaixão do seu semelhante. Porque tem tanta gente necessitada. Tanta gente, mas necessitada não só do pão de cada dia, mas necessitada de outras oportunidades para viver melhor, para ter qualidade de vida. Pessoas que têm anseios, sonhos e que buscam
a concretização dessas possibilidades, mas não encontram colaboração, não encontram ajuda. Porque aqueles que mais têm fazem do seu egoísmo o seu leme de vida. Temos nesse mundo afora criaturas no comando de nações, mas de uma forma tão gananciosa, egoísta, tão arrogante, que não vê em seu próximo o próximo. É muito cuidado para analisarmos as situações, as conjunturas, para não estarmos assimilando essas ideias, achando que estão certos. Temos que ter sempre a análise, como orientação, a palavra de Jesus, os ensinamentos do Cristo. E ela vai dizer: a máquina publicitária muito bem trabalhada para estimular a ganância dos incautos que sintonizam com os refrões da moeda negocista, estimula o comércio hediondo do sexo desgovernado, conspirando afrontosamente contra as fontes genésicas, abastando-as com a conivência e aceitação mais ou menos generalizada. A onda alucinógena, invadindo lares e educandários, reduz as aspirações da inteligência e as expressões da emotividade, conduzindo todos às fugas espetaculares da realidade objetiva, facultando inevitáveis conúbios obsessivos com desencarnados do mesmo teor em intercâmbio nefário. Então, meus amigos, é uma advertência, uma reflexão muito importante. Esse livro foi escrito em 1971 e é de uma atualidade incrível. É como se ela estivesse falando do hoje, do poder desequilibrado, da ganância, da arrogância dos poderosos, colocando toda uma máquina publicitária a seu favor, exatamente para que essas ações se fortaleçam e sejam assimiladas pela massa humana. A pregação da filosofia cínica encarrega-se de descoroçoar os ideais da beleza, fomentando os campeonatos da insensatez como a da desordem, reduzindo a cultura e a moral à condição de ultrapassadas pelo impositivo da nova ordem em que os valores apresentados são destituídos de valor real. Ou seja, se prega uma filosofia de vida contrária aos valores éticos, aos valores morais, porque dizem que estão ultrapassados. E, na verdade, muitas ações são destituídas do valor, do verdadeiro valor, do valor real. Em nome, às vezes, em nome da moral, em nome da ética, se pratica ações terríveis de discriminação, de preconceito, de perseguição, de destruição. E ela diz: indubitavelmente o progresso é imperiosa necessidade de crescimento. Inclusive, o progresso é uma das leis morais que está lá no livro dos Espíritos, né? É uma lei divina, é uma lei natural. Progressos, no entanto, na vertical das conquistas superiores e não na horizontalidade das paixões animalizantes e dos agentes dissociativos
da comunidade, da família, do indivíduo. Investe, porém, tu no espírito imortal. Sem que abandones o campo de trabalho onde fostes convidado a operar, lembra-te dos tesouros inesgotáveis da vida e aplica algum capital de horas, de valores monetários, morais, intelectuais e de saúde nos sublimes comércios com a espiritualidade superior. Com certeza, no jogo dos investimentos chegará a hora da prestação de contas. E então compreenderás que os investimentos imediatos ficarão retidos nas aduanas da terra, enquanto os da vida abundante, e somente estes, seguirão contigo por todo sempre. Então, vamos nos perguntar: quais têm sido os nossos verdadeiros investimentos? Aqueles que irão nos conduzir a uma avaliação positiva, uma avaliação abençoada perante a espiritualidade. Será que temos investido na prática do bem? E quando a gente fala no bem, a gente está falando, como ele disse aqui, nas tarefas das horas trabalhadas, né, na seara do bem, nos valores monetários, que são importantes, sem dúvida, na contribuição monetária a essa ou aquela causa que vai beneficiar, socorrer tantos necessitados que por aí existem, casas valorosas de socorro, de amparo à criança, ao adolescente, ao idoso, os abrigos de idosos, todos lutam com muita dificuldade para atender com dignidade a esta clientela. E precisam do socorro monetário, sem dúvida nenhuma. E também o investimento moral, que é a nossa ação, que é a nossa atitude diante da vida. Que valores morais nós estamos investindo em nossa vida? A retidão nos atos, nas ações, a honestidade, o perdão, o bem que se pratica dentro de casa, inclusive, é de lá que devemos começar, sendo alguém que cumpre com a sua responsabilidade, de alguém que dá testemunho de tolerância, de paciência, de compreensão diante de um esposo ou de uma esposa que está em conflito, dos filhos difíceis que Deus nos concedeu a sua guarda, dos que trabalham conosco. Enfim, qual tem sido o nosso investimento moral? Na casa espírita, será que estamos lá competindo? Será que estamos lá cooperando, ajudando, tolerando o outro? Que investimento nós temos aplicado? Assim como os nossos conhecimentos intelectuais. Como é que temos investido neles? Na nossa própria saúde? Será que estamos negligenciando? Afinal de contas, o corpo físico é um santuário, né? O santuário da vida. É através dele que nós, espíritos, nos expressamos, podemos aqui viver cumprindo com a nossa jornada, né? Nós poderíamos dizer, aliás, ela diz, nos sublimes comércios com a espiritualidade superior. E ela encerra nos advertindo que um dia nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar conta e não vai adiantar se passamos pela vida só investindo materialmente e achando que bastava de chamar Senhor, Senhor para entrar no reino de Deus. E não é assim como Jesus nos disse. O que verdadeiramente nos pertence, que é a nossa herança, a nossa bagagem,
são os sentimentos enobrecidos que tivermos desenvolvido, consequentemente as nossas ações. Porque os bens materiais são possibilidades que Deus nos concede. Nos concede a inteligência, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de crescer, de investir, mas, sobretudo, de utilizar esses talentos, esses recursos em prol da comunidade necessitada, da comunidade carente. E não só para juntar recursos, não só para juntar moedas para aparecer diante dos outros. Aparecer, ali está um homem rico, o homem mais rico do mundo, o homem mais rico do Brasil. Ali está alguém muito importante, porque a importância se atribui aos bens materiais. E é necessário que tenhamos cada vez mais esta consciência do que temos investido, qual tem sido o nosso investimento. Nós sabemos qual a hora que a morte irá nos arrebatar da vida terrena. Então, meus amigos, são reflexões que Joana de Ângeles, como sempre, nos traz com toda a sua psicologia, com toda a sua sabedoria. E agora, façamos as nossas vibrações, que significa emitir pensamento, desejo de firme e sincero de ajudar, desprendendo ondas vibratórias de paz, amor, saúde e esperança. Senhor Deus, nosso Pai Criador, recebei as nossas vibrações humildes pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, por todos aqueles que detêm nas mãos o poder econômico, o poder político mundial, a fim de que possam expandir os recursos para ajudar a tantos irmãos necessitados. Pelo nosso país que necessita tanto de justiça social, de entendimento em função do socorro às esferas da população necessitadas, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça coerente com os ensinamentos da codificação e o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos, muitos retidos aos leitos dos hospitais, sem perspectiva de cura na presente encarnação, para que não falte aos corações fé e esperança. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Vamos fazer uma breve pausa para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Recebei, Senhor meu Deus, as nossas rogativas e derramai as vossas bênçãos, a vossa graça sobre todos nós, para que assim fortalecidos possamos prosseguir em busca da nossa evolução espiritual. Pai nosso que estais em toda parte,
Glorificado e santificado seja vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e nos ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que não entremos em sintonia com as mentes enfermiças, para que reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.